Olá, aqui quem fala é Ricardo Torques, professor de Direitos Humanos do Estratégia Concursos, e nós vamos tratar nesta videoaula sobre a Lei 10.098 de 2000, a conhecida Lei de Acessibilidade. É uma norma, pessoal, que por mais que ela tenha sido editada em 2000, ou seja, já há algum tempo, há mais de 15 anos aí, portanto, é uma norma muito relevante que continua sendo aplicada em grande escala e, na verdade, ela acaba por influenciar, ela acaba por orientar muito a área de engenharia, muito a área de construção civil, mas para nós aqui dentro do estudo de acessibilidade ela é também muito importante. Nós bem sabemos que essa norma ela ganhou um novo fôlego agora com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que inclusive alterou vários dos dispositivos que nós temos dentro da Lei de Acessibilidade. Para fins do nosso estudo, para fins da nossa prova, é importante que você saiba aqueles conceitos gerais, aquelas normas mais relevantes e, claro, aquelas especificidades que envolvem alguns temas aqui que podem ser cobrados em prova. Por conta disso, eu preparei esse conteúdo para nós analisarmos agora, que ele deve ser estudado em conjunto com o material em PDF. Por quê? Lá no PDF eu trago toda a norma. Lá no PDF você tem acesso e comentários de praticamente todos os dispositivos da Lei de Acessibilidade. Aqui, todavia, até por uma questão didática, eu vou destacar aquilo que é mais importante, aquilo que é mais relevante dentro da Lei 10.098 de 2000. Perfeito? Postas essas premissas e feito o esclarecimento geral, vamos lá começar o nosso conteúdo teórico da aula de hoje. Dentro da temática da proteção à pessoa com deficiência, Lei 10.098 de 2000. E nós vamos começar, pessoal, com o seguinte, com a colocação da Lei de Acessibilidade. Isso vem lá no artigo 1º da Lei de Acessibilidade que diz o seguinte, que essa lei ela tem por finalidade o principal objeto de toda a normativa de proteção à pessoa com deficiência. Ou seja, com a ideia de eliminação de barreiras. A finalidade principal da Lei de Acessibilidade é eliminar eventuais barreiras que nós tenhamos vejam só, nos espaços públicos de uma forma geral, nas vias, ruas, estradas, marquisas, nos espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e também na reforma de edifícios e, claro, nos meios de transporte e de comunicação. Portanto, pessoal, só para que você tenha ideia, a Lei de Acessibilidade, ela vai se aplicar às vias e aos espaços públicos de forma geral, aos mobiliários urbanos, à construção e reforma de edifícios e também a questões de meio de transporte e de comunicação. Portanto, todas as regras que nós estudarmos a partir de agora, elas vão verter sobre um desses temas, sobre uma dessas questões aqui postas no artigo 1º. E claro, pessoal, como regra, nós já vimos, nós na verdade estudamos esses aspectos lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas nós temos que rememorar, por quê? Porque todas essas normas trazem os conceitos principais adotados dentro da legislação. E para que nós não percamos tempo aqui, sejamos o máximo objetivos. Na verdade, desses conceitos, o que eu vou destacar um pouquinho mais é o último, porque todos os demais você já sabe. Quando eu falo em acessibilidade, primeiro vamos começando ali. Quando eu falo em acessibilidade, o que você já sabe sobre acessibilidade? A acessibilidade é uma norma que tem por finalidade permitir o acesso. Acessibilidade é acessar, é garantir o acesso. Portanto, pessoas com deficiência ou pessoas que tenham mobilidade reduzida, que é o conceito que eu quero analisar com mais calma, elas estão sujeitas às regras de acessibilidade. E nesse contexto, pessoal, para o desempenho, para a execução dessas normas de acessibilidade, nós temos que observar o quê? As regras relativas ao desenho universal, que seria o padrão ideal para todos os bens, serviços, construções.
Nós temos também, pessoal, a ideia de tecnologia assistiva, conteúdo do qual estamos cansados de analisar. Nós temos também o conceito de barreiras. Lembrando que as barreiras, elas são superadas pelas normas de acessibilidade por intermédio do quê? Por intermédio do desenho universal ou das tecnologias assistivas, ou na pior das hipóteses, pela adaptação razoável, certo? Por fim, pessoal, comunicação, aqui para fins da nossa norma, para fins da Lei 10.098 de 2000, são as diversas formas de interação entre as pessoas, abrangendo, pessoal, não só a língua portuguesa falada, mas também libras, braille, sinais de sinalização, comunicação tátil, entre outros mecanismos previstos. Perfeito? Na sequência, pessoa com mobilidade reduzida. Vejam, aqui para a norma nós temos o seguinte, que a pessoa com mobilidade reduzida é aquela que tem dificuldade de movimentação. E essa dificuldade pode ser permanente ou temporária. Aí eu pergunto para você, pessoa com mobilidade reduzida é pessoa com deficiência? Não, não necessariamente. Uma pessoa com deficiência pode ter mobilidade reduzida. Portanto, é o seguinte, pessoal, o conceito dos dois são distintos. Mas para fins de prova, você tem que saber o seguinte, que as regras de acessibilidade não se aplicam tão somente às pessoas com deficiência, mas se aplicam também à pessoa com mobilidade reduzida, que vai abranger todos que tenham o quê? Dificuldade de movimentação. Seja essa dificuldade algo permanente, a pessoa tenha alguma limitação no seu caminhar, por exemplo, uma pessoa que tenha algum problema em uma das pernas, seria um exemplo bem claro, mas também a pessoa que quebrou uma perna. A pessoa quebrou uma perna e ela está temporariamente com dificuldade de locomoção, ela é considerada, para aquele período em que ela estiver com dificuldade de locomoção, uma pessoa com mobilidade reduzida. E nós devemos necessariamente ter, dentro da sociedade, mecanismos que confiram a essa pessoa acessibilidade. Portanto, cuidado, não confunda aqui deficiência com mobilidade reduzida. Lembrando que essa mobilidade pode ser por fatores temporários ou permanentes, os dois casos, ok? Volte aqui para os conceitos, esses são os conceitos, você já estudou esses conceitos, mas nós temos que sempre que as normas trouxerem, nós vamos rebater, repisar esses assuntos, porque eles são relevantes para o nosso estudo, ok? E agora, na sequência, nós passamos a tratar das regras previstas dentro da lei. A primeira regra que nós veremos aqui, pessoal, trata dos elementos de urbanização. E aqui sobre os elementos de urbanização, eu trago para vocês 4 regras. Vejam só, primeira delas, nas vias públicas, nos parques, nos espaços públicos de uma forma geral, no passeio público aqui, que enfim, nos passeios públicos locais para caminhar, tipo as marquises, as ruas, elas devem ser construídas de forma acessível. E aqui, pessoal, em relação ao passeio público, prestem atenção. Quando eu falo em passeio público, eu estou falando dos calçamentos de uma forma geral, certo? E a regra principal aqui, dentro desses elementos de urbanização que estão previstos lá na Lei 10.098, é que que sejam criados mecanismos que eliminem aqueles espaços segregados ou de níveis diferentes no passeio público. Como que funciona isso? Pessoal, pensem, por exemplo, numa pessoa que é cadeirante, um cadeirante. Esse cadeirante, para que ele possa caminhar por um local de passeio público, ele deve estar num ambiente que não possua níveis diferentes, que tenha pequenas rampas, que seja liso, e essas normas devem ser obrigadas por força da Lei 10.098. Nós não admitimos, e você já deve presenciar isso, principalmente nas cidades aí de médio e grande porte, que elas possuem aquelas eliminações de rampas. Nós temos o meio-fio, que é o que delimita a via pública do calçamento, e esse meio-fio para o calçamento deve ter aquelas rampas, ou seja, deve ter a eliminação dessas segregações ou desses níveis diferentes. Portanto, essa é uma norma de acessibilidade. Por quê? Porque a pessoa que tiver dificuldade de locomoção
ou que, por exemplo, que não consiga, um cadeirante ou uma pessoa que tenha dificuldade de erguer algum dos pés possa caminhar regularmente. Sabemos que na prática isso nem sempre funciona, especialmente no que diz respeito à qualidade dos calçamentos. Muitas vezes esses calçamentos não são de boa qualidade e por mais que nós tenhamos a eliminação do degrau ali do meio fio, a pessoa tem dificuldade para se locomover. Mas fato que é elemento de urbanização, é dado objetivo de prova que você deve saber, ok? Vejam comigo os demais. Nós temos também, pessoal, algumas regrinhas percentuais que aí envolvem aspectos que nós devemos saber para a prova. Primeiro deles, em relação a brinquedos de parques, pessoal. Olha só o nível de detalhamento da lei. Acho difícil ser cobrado, mas nós devemos saber. Em relação aos brinquedos de parques de diversões, nós temos, primeiro, que eles devem ser acessíveis na medida do possível e, pelo menos, 5% desses brinquedos devem ser assegurados para que a pessoa com deficiência possa participar, usufruir desse meio de diversão de forma quem possa usufruir deles. Nós temos aqui o percentual de 5%. Se você lembrar, ótimo. Acredito que é importante dessa parte que você saiba esse percentual. Na sequência, pessoal, é o seguinte. Em relação a banheiros públicos, saiba você que esses banheiros públicos, eles devem possuir pelo menos uma unidade acessível. E aqui, pessoal, é banheiro público. Público não só de entidade pública. Banheiro de restaurante é banheiro público. E esse restaurante deve ter pelo menos uma unidade acessível. Certo? Por isso, se você for construir uma padaria, um café, um restaurante, uma loja com atendimento que possua banheiro público, pelo menos um desses banheiros devem ser acessíveis. Devem ter as portas mais largas, devem ter aquele mecanismo que permita à pessoa cadeirante acessar o vaso sanitário, enfim. Essas regras procedimentais não caem aqui. Mas você, no teu dia a dia, duvido que você nunca tenha se deparado com uma situação de um banheiro público, tenha visto um banheiro público acessível. Lembre-se que é fruto da norma 10.098, ok? E o terceiro elemento aqui se refere às vagas de estacionamento privativas, né? Que devem ser, essas vagas privativas devem ser próximos ao local de acesso, devem ser sinalizadas e, claro, em percentual de 2% pelo menos, sendo assegurado pelo menos uma vaga, ok? Elementos de urbanização, estão aí as principais regras, vamos em frente, tratando agora a respeito do desenho e da localização do mobiliário urbano. Dentro do mobiliário urbano, trago para vocês duas regras sintetizadas lá no nosso material, vejam só. Seguinte, os mobiliários urbanos, eles devem ser instalados em locais que não prejudique o acesso à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Por exemplo, uma instalação de placa que não prejudique o uso do cadeirante. Uma pessoa que não tenha dificuldade de locomoção, se ela passar por um local que tem uma placa, ela desvia e segue o caminho. Agora pense você, um cadeirante que não tem espaço, eles colocam a placa no meio, ele não consegue passar. Ou pior ainda, aquela sinalização tátil no chão, para a pessoa que possui deficiência visual. Se você tiver uma placa no meio, ele pode vir esbarrar naquela placa. Então, isso é vedado, pessoal. São mobiliários urbanos que não podem ser colocados de forma a prejudicar ali a locomoção dessas pessoas, ok? E nós temos aqui também que os mobiliários urbanos eles devem ser acessíveis às pessoas com deficiência. E aqui o exemplo que eu uso, pessoal, é do semáforo. Ele deve conter aquele apito lá, por exemplo, para a pessoa que tem problema de visão, para que ela possa ouvir quando está ou não está liberado o semáforo, para que ela possa, semáforo de pedestre no caso. Vejam, então os mobiliários urbanos eles não podem ser colocados de forma a atrapalhar, e eles devem ser criados e instituídos de forma a propiciar o gozo dos direitos pelas pessoas de deficiência. Duas regrinhas específicas relevantes que nós temos dentro da Lei 10.098. Na sequência, tratamos ainda, pessoal, da questão da acessibilidade em
edifícios públicos ou de uso coletivo. Vejam, ele envolve tanto edifícios públicos quanto edifícios de uso coletivo, certo? Os privados de uso coletivo. E as regras são essas. Primeiro, eventuais construções, ampliações ou reformas devem observar. Isso por quê? Porque se já estavam construídos anteriormente à lei de forma não acessível, tudo bem. Era a norma passou a vigorar e passou a exigir. Portanto, eventuais reformas, ampliações, elas devem ser observadas e construções novas também. Quais são as regras? Primeiro, a previsão, né? A ideia. Elas devem ser sempre acessíveis, essa é a ideia. Mas nós temos as seguintes previsões. Vagas privativas de garagem, certo? Acessibilidade interna em pelo menos um dos acessos. Vamos pensar, por exemplo, num prédio de um shopping. Esse prédio de um shopping, muitas vezes, eles têm 3 acessos, 4 acessos, certo? Em um desses acessos, pelo menos, ele deve ser acessível. Não necessariamente em todos, mas pelo menos um deles deve ser acessível. Um deles nós temos que eliminar rampas, nós temos que eliminar, por exemplo, degraus, com a criação de rampas ou a colocação de elevadores. Mas pelo menos um deles deve permitir a acessibilidade interna, inclusive interna, de locomoção, não só para ingressar, porque de que adianta você ingressar se você não pode se locomover, né? O fato é que também deve possuir. Então, daí, claro, aqui ó, os itinerários, e aqui os itinerários você deve lembrar tanto a questão da locomoção interna, tanto dentro do ambiente, né, dentro do mesmo ambiente, como entre ambientes, ou seja, de um grau, de um andar para o outro, por exemplo, né? E também banheiros acessíveis, ok? Reproduzindo a regra que nós já vimos trazida aqui para edifícios de uso público ou coletivo. Além disso, importante, garantia de acessibilidade em espetáculos, em conferências, em locais que sejam ministradas aulas, especialmente para o cadeirante, pessoal, e para as pessoas com audiência, com deficiência auditiva ou visual. E a garantia de acessibilidade também em centros comerciais, né, são os shopping centers com fornecimento de cadeiras de rodas. O próprio estabelecimento ele deve proporcionar a cadeira de roda. Veja que se você for em supermercados nós temos muito disso. A pessoa com dificuldade de locomoção, o cadeirante, muitas vezes ele tem uma cadeira, ele vai até o seu veículo, ele entra dentro do veículo e deixa a sua cadeira. Ele vai até o supermercado, estaciona numa vaga privativa, tem uma cadeira de roda para ele poder se locomover por dentro do supermercado, certo? Essa é a regra que nós temos aqui, fruto das obrigações decorrentes da Lei 10.098. Portanto, novamente, dá uma olhadinha aqui no slide, fixem essas regras aqui no que diz respeito à acessibilidade, certo? Em edifícios públicos ou de uso coletivo. Na sequência, pessoal, dentro de edifícios privados, e ó, aqui é o seguinte, nós tínhamos lá, vamos voltar aqui, edifícios de uso coletivo. Nada impedia que fosse um edifício privado. Tanto é que nós falamos aqui, ó, dos centros comerciais. São edifícios privados, só que de uso coletivo. Agora nós estamos a tratar de edifícios privados mesmo, não de uso coletivo. E em relação a esses edifícios, são 2 regrinhas simples, pessoal. Primeiro, há de se garantir pelo menos a possibilidade de adaptação de elevadores. Por quê? Porque se uma pessoa, vamos pensar numa casa que tenha 4 andares, uma mansão. Essa mansão tem 4 andares e ela deve permitir no seu projeto estrutural que, se eventualmente um dia essa casa for vendida por uma pessoa qualquer e essa pessoa qualquer que adquirir essa casa tiver uma deficiência, ela possa criar elevadores dentro da casa. Não tem, tudo bem, não precisa ter, não é obrigatório que tenha, mas ela deve ter estruturalmente possibilidade de você propiciar uma reforma para a instalação desses elevadores, ok? Muito importante essa regra. Além disso, o Poder Executivo Federal poderá exigir percentuais mínimos de unidades habitacionais acessíveis. Isso aqui, pessoal, acontece muito, tá? Para a criação de condomínios, dependendo, às vezes, de normas. Claro, ele está falando do Poder Executivo Federal, então pense, por exemplo, em programas habitacionais
Programas como Minha Casa Minha Vida, eles prevêem regras específicas de construção de 100 unidades, dessas 100 unidades, o número X de unidades deve ser necessariamente acessível. E em razão disso, inclusive, é muito importante que você saiba que eles não podem, inclusive, cobrar preço diferenciado. Como assim? Todas as casas foi criado um conjunto habitacional com 100 casas. Dessas 100 casas, vamos supor que 15 delas são acessíveis. Cada casa custa 100 mil, mas as acessíveis, lá que tem regras de acessibilidade devido às adaptações que foram feitas ou outros materiais utilizados, enfim, ela custou um pouco mais caro, então eles vão cobrar 115, não pode. Tem que cobrar 100 mil para todos, ou melhor, eles podem até ratear todo esse valor entre todos e cobrar 105, isso é regra de mercado, regra de caráter privado, mas não pode ter diferenciação de preço entre as unidades de edifícios privados não acessíveis e acessíveis. Fato é que, para a nossa prova aqui, na Lei 10.098, o que você tem que saber? Primeiro, permitir a acessibilidade com a criação de elevadores e saber que há a possibilidade de o Poder Executivo, nos seus programas habitacionais, exigir percentuais mínimos de unidades acessíveis, ok? Volte aqui para a tela, veja as regras, concluímos, portanto, mais um tópico aqui atinente à análise da Lei de Acessibilidade e nós vamos agora em frente tratando sobre a acessibilidade nos sistemas de comunicação e sinalização. Vejam, pessoal, nós estamos analisando aqui todos aqueles aspectos que nós vimos lá no início, que a Lei de Acessibilidade se propunha a criar meios de eliminação de barreiras. E agora é a vez da comunicação e a questão que envolve sinalização. E aqui trago-lhes 3 regras. Vejam, primeira, eliminação de barreiras na comunicação e nos mecanismos acessíveis e criação de mecanismos acessíveis de comunicação. Pessoal, a ideia aqui, ela coloca essa norma de forma geral. Ela não estabelece um parâmetro objetivo, mas ela impõe ao Estado o dever de procurar o estabelecimento de meios. Por quê? Porque o direito à comunicação, e hoje isso fica muito evidente, é muito importante. Ainda mais com o desenvolvimento da internet, nós somos cada vez mais dependentes, por assim dizer, ou melhor, não gosto da palavra dependente, nós necessitamos cada vez mais da internet para a comunicação de uma forma geral, e veja que essa videoaula se dá inclusive por esse instrumento, ela é muito importante, né? A comunicação é algo muito relevante para a sociedade contemporânea, portanto, a Lei de Acessibilidade já viu acertadamente lá nos anos 2000 a regra de que os meios de comunicação devem ser acessíveis, ok? Portanto, uma regra de caráter geral aqui trazendo uma pretensão normativa relevante. Na sequência, a formação de profissionais para atuar como intérpretes, pessoal. Isso aqui é relevante porque nós podemos ter uma comunicação regular e atuação de intérpretes a fim de conferir acessibilidade às pessoas que tenham deficiência. E, por fim, o desenvolvimento de técnicas de acessibilidade para permitir que pessoas com deficiência possam usufruir do rádio e da TV, né, dos sistemas, dos serviços de radiodifusão, de som e de imagens, ok? E, pessoal, para nós já encaminhando o nosso estudo para o final aqui, nós temos algumas disposições sobre ajudas técnicas. E aqui eu quero falar com vocês aqui na tela, antes de você analisar esse dispositivo. Vejam só, essas normas, você viu, nós vimos aqui as principais regras da Lei de Acessibilidade, e eu destaquei para vocês várias regrinhas, várias obrigações, falei que é muito aplicado dentro da área da construção civil, dentro da área de engenharia. E claro, a criação de desenhos universais, a criação de mecanismos de acessibilidade, a implementação de tecnologia assistiva, ele exige, né? Ele exige aqui muita técnica, muita pesquisa científica, muito desenvolvimento de questões científicas, questões técnicas. E sobre esse assunto, a Lei de Acessibilidade ela vai dizer o quê? Ela vai reputar ao Estado, ao poder público de uma forma geral, dispor sobre ajuda técnica. E nesse contexto, o Estado deve atuar, claro, na criação de mecanismos para a supressão de barreiras, ele mesmo deve criar esses mecanismos, principalmente no que diz respeito aos seus bens e seus serviços, mas ele deve atuar, pessoal, principalmente aqui no apoio e fomento. E o apoio e o fomento à iniciativa privada em relação ao desenvolvimento dessas técnicas está principalmente em fomentar a pesquisa, criar instituições públicas, principalmente as universidades, que possam desenvolver
pesquisas voltadas aqui ao desenvolvimento de tecnologias, desenho universal, desenho universal e instrumentos de acessibilidade. E também, pessoal, pelo fomento da iniciativa privada, concedendo à iniciativa privada prerrogativas para que desenvolvam essas pesquisas, como, por exemplo, benefícios fiscais, benefícios de caráter, enfim, principalmente benefícios fiscais, isso fica muito claro na redução da taxação de impostos, né? E também, pessoal, ali como instrumentos assim que enfim, é a atuação do Estado de uma forma geral, não apenas diretamente com a supressão de barreiras, que é necessário, mas também como um incentivador da iniciativa privada para o desenvolvimento da pesquisa e para eliminação e criação de instrumentos de tecnologia. Por exemplo, nós temos uma regra muito relevante, que nós não estudamos aqui, na verdade, dentro da lei de acessibilidade, mas o exemplo é importante, que diz o seguinte, que se uma determinada empresa privada vai importar tecnologia para o desenvolvimento de técnicas voltadas para a área de acessibilidade, nós devemos ter uma tributação favorável na importação. Até mesmo regra de desembaraço aduaneiro, que é a regularização formal da entrada desses bens no nosso país, deve ser menos burocratizada, menos dificultosa, melhor dizendo. Certo? Portanto, são essas as ideias que nós temos por trás aqui da parte de ajuda técnica, ok? E com isso, volta aqui para a tela, só para você marcar o encerramento desse tópico, veja o slide novamente, e com isso nós o quê? Encerramos o estudo da Lei 10.098 de 2000, vimos as principais regras, insisto, as principais regras da Lei de Acessibilidade, aquilo que no nosso entender é o mais importante e que pode ser cobrado em prova. Você complementa com o estudo em PDF, faz as questões, restando dúvida, vem falar comigo, vamos sanar todas elas. Um forte abraço e até a próxima.